Elias foi um profeta que defendeu a adoração exclusiva a Deus contra a idolatria e o paganismo que dominavam o seu povo. Ele realizou muitos milagres, como fazer chover fogo do céu, ressuscitar um menino morto e multiplicar o alimento de uma viúva. Ele também foi um dos poucos personagens bíblicos que não morreu, mas foi arrebatado ao céu em uma carruagem de fogo. A história de Elias está registrada nos livros de 1º e 2º Reis. O seu ministério pode ser dividido em 6 episódios principais. O primeiro episódio foi quando ele anunciou ao rei Acabe que haveria uma grande seca na terra, como castigo pela adoração ao deus Baal. Depois disso, ele se escondeu no ribeiro de Querite, onde foi alimentado por corvos, e depois na casa de uma viúva em Sarepta, onde ele ressuscitou o filho dela que havia morrido. 1 Reis 17. O segundo episódio foi quando ele desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo para provar qual era o verdadeiro Deus. Ele mandou que cada um preparasse um altar com um sacrifício, mas sem acender o fogo. Então ele disse que o Deus que respondesse com fogo seria o Deus vivo. Os profetas de Baal clamaram ao seu ídolo desde a manhã até a tarde, mas nada aconteceu. Elias, porém, orou ao Senhor, e imediatamente desceu fogo do céu, que consumiu o seu sacrifício. O povo então reconheceu que o Senhor era Deus, e Elias mandou matar os profetas de Baal. Em seguida ele orou novamente, e a chuva voltou a cair sobre a terra. 1 Reis 18. O terceiro episódio foi quando ele fugiu para o deserto, com medo da rainha Jezebel, que jurou vingança pela morte dos seus sacerdotes. Ele se sentiu sozinho e desanimado e pediu a Deus que tirasse a sua vida. Mas Deus enviou um anjo para alimentá-lo e fortalecê-lo. Depois ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, onde Deus lhe apareceu em um sussurro suave. Deus então lhe deu novas instruções para ungir Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor no ofício profético. 1 Reis 19. O quarto episódio foi quando ele confrontou o rei Acabe pela injustiça cometida contra Nabote, um homem que possuía uma vinha ao lado do palácio real. Acabe queria comprar a vinha de Nabote, mas este recusou-se a vendê-la, pois era uma herança de sua família. Então Jezebel tramou uma falsa acusação contra Nabote, que foi apedrejado até a morte. Acabe então tomou posse da vinha. Elias apareceu diante dele e pronunciou uma terrível sentença contra ele e sua esposa, que os seus corpos seriam devorados pelos cães no mesmo lugar onde Nabote foi morto. 1 Reis 21. O quinto episódio foi quando ele profetizou contra o rei Acasias, filho de Acabe, que reinou depois da morte do pai. Acasias ficou doente e enviou mensageiros para consultar Baal-Zebube, o deus de Ecrom, sobre o seu futuro. Elias interceptou os mensageiros e disse-lhes para voltarem e dizerem ao rei que ele morreria por causa da sua idolatria. Acasias ficou furioso e mandou um capitão com 50 soldados para prender Elias. Mas Elias invocou fogo do céu, que consumiu o capitão e os seus homens. O mesmo aconteceu com o segundo capitão e seus soldados. Somente o terceiro capitão implorou pela sua vida, e Elias foi com ele até o rei e repetiu a sua profecia. Acasias morreu conforme a palavra de Elias, segundo Reis 1. O sexto e último episódio foi quando ele foi arrebatado ao céu em uma carruagem de fogo, diante dos olhos de Eliseu, seu discípulo. Antes disso, ele passou por Gilgal, Betel, Jericó e o Jordão, e em cada lugar ele perguntou a Eliseu se ele queria ficar, mas Eliseu insistiu em acompanhá-lo. Elias então perguntou a Eliseu o que ele queria que ele fizesse por ele antes de ser levado. Eliseu pediu uma porção dobrada do seu espírito. Elias disse que se ele visse quando ele fosse arrebatado, ele receberia o que pediu. Então apareceu uma carruagem de fogo com cavalos de fogo que separou os dois. Elias subiu ao céu em um redemoinho, e Eliseu viu e gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele então pegou o manto de Elias que havia caído e voltou para o Jordão. Ele feriu as águas com o manto, e elas se dividiram, como haviam feito para Elias. Os outros profetas que estavam do outro lado viram isso e reconheceram que o espírito de Elias repousava sobre Eliseu. Segundo Reis 2. A história de Elias é uma história de fé, coragem, poder e fidelidade. Ele foi um homem que não teve medo de confrontar os reis e os ídolos do seu tempo, mas que também teve momentos de fraqueza e temor.
Ele foi um homem que realizou grandes obras em nome de Deus, mas que também dependeu da sua graça e provisão. Ele foi um homem que não conheceu a morte, mas que também preparou o seu sucessor para continuar a sua missão. Ele foi um homem que apontou para o verdadeiro Deus, o Senhor dos Exércitos, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Espero que você tenha gostado deste vídeo sobre a história do profeta Elias. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como este. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.